Olá pessoal, sou o professor Cláudio Almar Otramari, vou trabalhar com vocês História Geral, continuando o conteúdo de História, que foi trabalhado História do Brasil com o professor Schiavone, aqui no aulalivre.net. Muito bem, História Geral é um conteúdo amplo, mas vamos facilitar, vamos deixar ele curtinho e fácil de fazer a prova no vestibular. A primeira aula vamos trabalhar a pré-história e a antiguidade oriental. O que tem de importante nesse período? Durante a pré-história, podemos dividir ela em 3 ou 4 períodos. As provas vestibular cobram 3 períodos. Esses 3 períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O que tem de importante em cada período? Primeiro, no Paleolítico. O principal para a tua prova é lembrar que no Paleolítico a gente tem a descoberta do fogo. Durante a descoberta do fogo, nesse período, o homem era um homem nômade, que viajava atrás de alimentos. E esse período também é conhecido como o período da Pedra Lascada. Na passagem para o Neolítico, pode aparecer as pinturas rupestres dentro de um período Mesolítico. Esse período Neolítico ele vai ser caracterizado principalmente por quê? Pela Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, onde o homem passa a ser sedentário e esse sedentarismo faz com que o homem fique preso num local e a mulher passe a ter importância na produção agrícola e no cuidado com os animais. Passando para a Idade dos Metais, essa Idade dos Metais ela vai se caracterizar pelo uso dos metais, partindo do metal mais maleável para um material mais duro. Esse período também vão aparecer as primeiras civilizações. As civilizações que vão aparecer inicialmente, Egito e Mesopotâmia. O local onde elas vão aparecer vai ser o crescente fértil. Esse crescente fértil se caracteriza principalmente pelos rios que estão nessa região. Esses rios, Tigre, Eufrates e o Nilo. Então, Mesopotâmia, Tigre, Eufrates e Egito, Rio, Nilo. Na Mesopotâmia, o que temos importante? A Mesopotâmia já tem nome, né? Mesopotâmia. Meso de região entre rios. Quais os rios? Tigre e Eufrates. Os povos da Mesopotâmia, eles são importantes porque cada povo tem a sua característica individual e, além disso, são povos que vivem em cidades-estados, com ausência de um estado centralizador. Todo esse período, nós vamos ter os governantes ligados a Deus. No caso da Mesopotâmia, esse governante, ele é um representante de Deus. Então aqui, ó, presta atenção. Na Mesopotâmia, ele é um representante de Deus. Quando compararmos com o Egito, o faraó é o próprio Deus. Cada um desses povos, os sumérios, o que tem de importante sumérios? Primeiro o governante, que é o Patese. Junto com esse governante, a gente vai ter as cidades-estados, Ur, Uruk, Sumer, são cidades importantíssimas. E junto com ele vem a primeira escrita, essa escrita cuneiforme, onde é utilizado barro ou argila e estiletes feitos para ficar mais fácil, taquara. Essa taquara é recortada e feito um estilete. A principal biblioteca fica em Nínive. Da destruição de Nínive não se destruiu nada porque foi queimado e essa queima fez com que ela ficasse mais forte, porque é um barro cozido. Os acádios, o que tem de importante os acádios? Os acádios é o primeiro período de unificação da região mesopotâmica. Então, de importante, Sargão. Os amoritas é o povo mais importante com relação às leis, que aí vão aparecer quem? O principal rei Hammurabi e o Código de Hammurabi, que sai da onde? A lei do talião, olho por olho, dente por dente. Tudo que é feito para uma família, essa família tem o direito de retribuir o que foi feito a ela. Os assírios é o povo mais cruel, é o povo militar da região mesopotâmica. E os caldeus têm algo importante também ligado a quem? Ligado aos hebreus. Os caldeus vai aparecer 2 períodos distintos, um
quando nós vamos ter o cativeiro da Babilônia, onde os hebreus são presos na Babilônia, e o segundo período, quando Nabucodonosor faz um jardim suspenso para sua esposa. Esse jardim suspenso para sua esposa é como hoje, que todo homem faz o que a mulher gosta, dá o café na cama toda manhã. Então, o jardim suspenso, o que é? Ele manda um emissário buscar as flores na Pérsia e trazer para colocar do lado da janela do quarto dela, para ela olhar para essas flores toda manhã ao acordar. O mais importante da Mesopotâmia, para finalizar a Mesopotâmia, é nada mais, nada menos do que a escrita cuneiforme. Então, a escrita cuneiforme é muito importante na hora do teu vestibular. O Egito, o que tem de importante no Egito? Primeiro, diferenciar os dois períodos, diferenciar pré-dinástico e dinástico. Pré-dinástico quer dizer que a gente não tem uma dinastia. E o dinástico, quando começam as dinastias. Esse pré-dinástico é característico por dividir o Alto e o Baixo Egito. Agora, cuidado, o Alto e o Baixo Egito não significa Norte e Sul, até porque o Norte é o Baixo e o Sul é o Alto, a nascente e a foz do Nilo. Os trabalhadores são os camponeses, os felás, que pagam corvéia ao faraó, que guarda essa produção para distribuir entre os nobres. Quem unifica esse Egito vai ser Menes, o unificador, e a partir dessa unificação a gente vai ter um período dinástico. Esse período dinástico vai aparecer um faraó. Questão importante, o período dinástico nós vamos ter um faraó com duas coroas. No período pré-dinástico a gente tem dois faraós, um no alto e um no baixo, com uma coroa cada um. O período dinástico vamos dividir em três partes, antigo, médio e novo. No Antigo Império, a gente vai ter a construção das pirâmides de Gizé. Esse é o fato mais importante. Essa passagem do antigo para o médio, o que nós vamos ter de importante é uma revolta dos nomarcas que detinham o poder antes da unificação. Esses nomarcas simplesmente feudalizam o Egito. O que seria essa feudalização? Dividir o Egito em vários pedaços de terra e cada pedacinho tem um nomarca mandando. A nobreza de Tebas consegue reunificar isso no período, no Médio Império. Quando eles conseguem reunificar, a gente vai ter uma invasão de um povo que leva o cavalo e o armamento de ferro para dentro do Egito. Como os egípcios não conheciam o cavalo, eles têm dificuldade de expulsar esses Ixos. Esses Ixos são parentes próximos dos hebreus. Então, no Médio Império, tem a entrada dos hebreus no Egito. Primeira entrada são camponeses. Passam a virar escravos após a expulsão dos Ixos. Quando acontece a expulsão dos Ixos? Após os egípcios conhecerem o cavalo. Nessa passagem para o Novo Império, nós vamos ter a saída dos hebreus do Egito com Moisés. Moisés vai abrir o Mar Vermelho e levar o povo escolhido para a Terra Prometida, ou seja, levar os hebreus de volta para a Palestina. Nesse novo império tem algo importantíssimo. Nós vamos ter uma reforma religiosa. Essa reforma religiosa faz com que o Egito deixe de ser politeísta e passe a ser monoteísta. Ele passando a ser monoteísta, a gente não vai mais cultuar vários deuses, e sim só Atom, o disco solar. Outro detalhe importante do Egito é que nós vamos ter vários povos invadindo o Egito após o Novo Império. Esses povos variam de persas, assírios, macedônicos e até chegando na modernidade, na contemporaneidade com franceses e ingleses, todos explorando a cultura egípcia. No final do período dinástico, é importante lembrar então da escrita dentro do Egito, porque a escrita vai estar dividida em hieróglifos, em demótica e hierática. A principal delas, para a gente comparar com a Mesopotâmia, é a escrita hieróglifa. Passando do Egito, a gente vai ter os hebreus. Os hebreus é um povo importante que podemos entender muita coisa da atualidade.
essa divisão do povo hebreu. Primeiro, Deus chegou para Abraão e colocou em Ur que Abraão pegaria o povo escolhido e levaria esse povo escolhido para a Terra Prometida. A Terra Prometida vai ser a Palestina. Os hebreus é muito fácil de encontrar eles, entender eles a partir do monoteísmo. E desse monoteísmo dividir em 3 partes: patriarcas, juízes e reis. Os patriarcas vai partir de Ur até a Palestina, da Palestina até o Egito e a volta do Egito até a Palestina. Essa ida de Abraão com o povo escolhido a Palestina, eles vão produzir, vão prosperar até que a seca assola a Palestina. Quando a seca assolar a Palestina, eles migram para o Egito e entram como camponeses, como já falamos dentro dos egípcios. Moisés leva esse povo de volta à Palestina. No Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos ou as tábuas das leis de Deus e os juízes passam a assumir a partir daí. Quem nunca viu falar de Sansão e Dalila? Sansão é um dos grandes juízes dos hebreus. Levam esses juízes, só surgem para lutar contra cananeus, filisteus e arameus, os povos que estão dentro da Palestina. Após a expulsão, nós temos um governo de reis. Esses reis, o que tem de importante? Nos reis nós vamos dividir e só tem 3 reis. Então tem que ficar claro, a gente tem 3 reis. Saul, Davi e Salomão. Salomão é o principal. Salomão é o que vai construir o templo de Jerusalém. E acredita-se que hoje ainda existe um pedaço que é o Muro das Lamentações. Esse Salomão ele é um pouco despótico e gastador. O que significa isso? Que ele vai sustentar um harém com 700 esposas e 300 concubinas. Então ele tem um harém de 1000 mulheres exclusivamente para ele. Após a morte de Salomão, nós vamos ter o cisma hebraico. Esse cisma hebraico é importante lembrar que é a divisão das tribos de Israel. Essa divisão das tribos de Israel vão ser as tribos de Judá e as tribos de Israel. As tribos de Judá vão ser conquistadas por Nabucodonosor e as tribos de Israel vão ser conquistadas pelos assírios. Quem liberta essas tribos na Palestina vai ser os persas, do governo de Ciro I. A partir daí, os hebreus passam a ter ataque dos romanos. Esses romanos fazem com que os hebreus se espalhem pelo mundo a partir da diáspora hebraica. Depois dos hebreus, a gente tem, importante, os fenícios, e os fenícios é um conteúdo bem simples da tua prova. Fenícios, tu vai ter que lembrar de talassocracia, um governo diretamente ligado ao mar, até por causa da localização que fica no atual Líbano, entre a cordilheira do Líbano e o mar Mediterrâneo. Além disso, lembrar que eles lançam o nosso alfabeto, ou a primeira ideia do nosso alfabeto, 22 consoantes que depois os gregos vão colocar as vogais. Com os persas eles são importantes porque tem várias cidades importantes. Essas cidades importantes, uma das principais é Persépolis, a outra é Ecbatana e Passárgada. O principal governante, Dario I, o Dario I ele vai dividir o império em satrapias e colocar sátrapas para governar. Além das satrapias, ele não aceita uma capital. Então a gente tem várias capitais dentro do Império Persa. Esse Dario I, ele vai inventar uma moeda. Essa moeda é o dárico, desenvolve um comércio. Essa moeda, ela tem que ser de ouro, porque a prata serve de adorno aos persas. E um dado importante, aí surgiu o correio. Emissários persas atravessavam o império a cavalo, transportando o que era necessário. Além disso, principal de persas e gregos, as guerras médicas. As guerras médicas são travadas entre persas e gregos. Aqui muito cuidado, nós vamos ter 3 grandes, Maratona, Salamica e Plateia. Esses 3 conflitos, as guerras são sempre vencidas pelos gregos. E algumas batalhas os persas até conseguem vencer. Esses persas vão formar um dos maiores impérios orientais que a gente já teve ideia.
acabando os persas, o que a gente vai notar? Que acaba a antiguidade oriental e passa a surgir a antiguidade ocidental. A antiguidade ocidental é o que? Grécia e Roma, ou também a gente ouve falar como civilizações clássicas. Grande parte do legado que temos hoje parte de Grécia e Roma. Nós vamos dividir Grécia e Roma entre os períodos de cada uma, para facilitar na hora de fazer a tua prova. Então, presta atenção. Grécia, período pré-homérico. Pré-homérico já está no nome, vem antes de Homero. Esse período pré-homérico entra o primeiro povo grego, os aqueus, e vai se unir com os cretenses. Essa união forma o quê? A civilização creto-micênica. Final do período pré-homérico, nós vamos ter a primeira diáspora grega. Essa primeira diáspora grega, os gregos vão para Ilhas do Mar Egeu e para a Ásia Menor. Logo após, a gente inicia o período homérico. Claro que o período homérico é o período mais tranquilo, porque precisamos lembrar de Homero, e em Homero a gente lembra de quê? De Ilíada e Odisseia. Pelo nome, sabe o que é cada uma. Ilíada, guerra dos gregos contra troianos, e Odisseia, as aventuras de Odisseu voltando para casa da Guerra de Troia. No final do período homérico, a gente vai começar a notar o surgimento das primeiras estruturas de cidades-estado, que vão se acabar prontas no período arcaico. Essa transição ocorre por falta de terras férteis, a segunda diáspora. Essa segunda diáspora, a gente vai principalmente para a Magna Grécia. Onde fica a Magna Grécia? Isso aí, acertou. Ela fica na Itália. Então, a Magna Grécia fica onde? Dentro da Península Itálica. Passando para o período arcaico, é importante lembrar principalmente de quem? Atenas e Esparta. Atenas, uma cidade-estado democrática, Esparta, oligárquica, monárquica, com uma diarquia forte. Então, militarismo em Esparta, e quando falarmos em Atenas, nós vamos estar falando da formação do ser humano, onde tem grandes filósofos. E, a partir daí, enxergar que no período clássico nós vamos destacar Atenas no surgimento da democracia e na polis. Mas cuidado em Atenas, a gente tem uma democracia e, além da democracia, o imperialismo, porque a democracia sozinha não se sustenta. Precisa de recursos vindo de fora de Atenas para Atenas ser democrática. Além dessa democracia, lembrar quem é o cidadão ateniense. Cidadão ateniense é homem nascido em Atenas, filho de pai e mãe ateniense, menos mulher, escravo e criança. Esse é o cidadão. Esse cidadão, necessariamente, ele tem que participar da política ateniense. No período clássico, também nós vamos enxergar de importante as guerras médicas contra os persas, vencida pelos gregos, e a guerra do Peloponeso. A guerra entre Esparta e Atenas, vencida por Esparta, com um desgaste muito forte e com muito dinheiro colocado na guerra, fica sem governar a Grécia das cidades, que passa a ser controlado por Tebas. Aí há uma união entre Atenas e Esparta para vencer Tebas e passar a governar a Grécia. No período helenístico é o período mais tranquilo, porque vai ser fácil de enxergar que nesse período helenístico Alexandre o Grande entra na Grécia e funde a cultura oriental com a cultura grega. Essa cultura é espalhada pelo Império de Alexandre o Grande. De importante da Grécia Antiga, lembrar das vogais que são incorporadas ao alfabeto fenício e, além disso, e talvez não menos importante, a tragédia e a comédia, os Jogos Olímpicos. Isso é muito importante na hora de fazer uma questão de vestibular. E, por último, os romanos. Acredita-se que na prova é o conteúdo um pouquinho mais detalhado, mas também ele é fácil. Vamos pegar os romanos, então. Dividir em 3 períodos, esses 3 períodos: monarquia, república e império.
Os períodos importantes necessariamente são República e Império. A monarquia, como tem pouca documentação sobre monarquia, a gente tem que cuidar do quê? Principalmente da lenda da loba, ou da Eneida escrita por Virgílio, o surgimento de Roma. Que esse surgimento de Roma é Rômulo matando o irmão Remo, e aqui é Remo, não é Rêmulo. Costuma-se falar Rômulo e Remo. Mata o Remo e surge Roma. Aí, dentro da República, alguns detalhes importantes. Principalmente a expansão romana. E cuidado, expansão romana não é no Império, expansão romana é na República. Primeira expansão romana é só dentro da Península Itálica. Segunda expansão romana, todo o mar Mediterrâneo. Pensa no quintal da tua casa e na tua piscina. A piscina romana é o mar Mediterrâneo. Então a orla do Mediterrâneo é romana. Nesse período há uma entrada grandiosa de escravos e cereais, possibilitando aos romanos depois viver de uma política de pão e circo, de festa e alimento, sabendo que um dia teriam uma crise enorme, principalmente por falta de escravos. Nesse período da República tem algumas falhas e crises, principalmente quando os generais queriam se tornar imperadores. Um exemplo clássico é Júlio César, no primeiro triunvirato. Ele queria se tornar imperador romano e foi morto no Senado por Brutus, a instituição mais importante, o Senado romano. O segundo triunvirato, sobrinho de César, Augusto, se torna o primeiro imperador romano, recebendo o título de Rei de Roma. Nesse império, o que nós vamos ter importante, principalmente chegar no auge do Império Romano ou da Roma Antiga. Além do Império, nós podemos cuidar do desenvolvimento de Roma a partir do quê? De grande quantidade de escravos e de grande quantidade de cereais, até a crise do século III. Na crise do século III, faltam escravos. Quando faltam escravos, a gente convida os bárbaros a entrar no Império Romano. Com a entrada dos bárbaros, a gente tem uma dificuldade para conseguir controlar o Império, devido aos bárbaros fazerem parte do exército e trabalharem na agricultura. A partir de então, começam a surgir alguns éditos. Por exemplo, o édito de Constantino, dando liberdade de culto aos cristãos. Édito de Milão, liberdade de culto aos cristãos. E Constantino faz com que surja uma segunda capital para o Império, que vai ser Constantinopla. Já com o governo de Teodósio, nós vamos ter uma divisão do Império. Em 395, dividimos o Império em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E Teodósio, para não perder os cristãos, lança o édito de Tessalônica, e aí então o cristianismo passa a ser uma religião oficial do Império Romano. Como não há sustentação no Império devido a várias crises e muitos gastos, o Império Romano passa a ser atacado pelos bárbaros, principalmente por Átila o Huno. Mas detalhe, Átila o Huno não entra em Roma, faz um acordo com o Império Romano e sai da cena sem entrar nos portões de Roma. Quem entra são os Érulos com Odoacro. Para acabarmos Roma Antiga, é necessário lembrar do direito romano. Esse direito romano que traz a base das nossas leis. Na aula de hoje, falamos de pré-história, antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Entre no site do aulalivre.net, baixe a apostila e faça os exercícios. E até a próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.